Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amontoado. Boa noite, amontoado. Eu me chamo André. Eu sou casado com a Michele. E pai da Alice. E eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. A Duda estava rindo ali porque a estratégia funciona, viu, Duda? Fala bem baixinho que vai silenciando, silêncio. Galera, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado, Raul, pela oportunidade de poder estar repartindo aqui uma palavra com vocês. Mas uma curiosidade é que essa palavra eu ministrei no Levi há um tempo atrás. E no dia que eu fui falar sobre essa palavra, faltou luz no Levi. E hoje faltou luz de novo. E eu estava lá, Deus, o que o Senhor quer fazer? Mas a luz do mundo não se ausenta jamais. Ele está aqui. Amém? Queria começar contando uma história para vocês. Quando eu era pequeno, eu sempre estudei, praticamente a minha vida toda, eu estudei em escola pública. Então, para quem já estudou ou estuda em escola pública, sabe... Tem a galera aí do público, sabe que é esse tipo de escola, assim, todas as escolas são, né? Mas nesse caso a minha era perto da minha casa e ela era um pouquinho desprovida de segurança. Para não dizer que era inseguro estudar lá. E o que acontecia nessa escola? Era bem pertinho da minha casa. E então eu morava umas 2 quadras. E tinha uma galera que era um pouco mais velha. E eu lembro que tinha alguns momentos. Em alguns momentos eles vinham, pegavam a galera mais nova e roubavam um lanche. Ou eles vinham, davam uns cascudos, faziam um monte de coisa, bullying, etc. Quando eles não roubavam os brinquedos, material escolar, lápis de cor, giz de cera, gente, era um negócio. E eu lembro que eu não tinha muito o que fazer naquela época, né? Eu falei, cara, eles são bem maiores do que eu. Eu tinha 10, 11 anos, eles tinham 13, 14. E eu lembro que eu adotei uma estratégia. A minha estratégia era toda vez que eu me sentia intimidado ou ameaçado, a primeira estratégia era correr, né? Claro. Correr sempre funciona. Mas a segunda estratégia era dizer para eles o seguinte: quando eles chegavam para fazer alguma coisa comigo, eu parava e olhava bem nos olhos dele e dizia: eu vou chamar o meu pai. Estão rindo, mas funcionou. Eu olhava no olho deles e dizia: eu vou chamar o meu pai. Algumas vezes eu apanhei depois de falar isso. Mas eu nunca fui de brigar. Nunca briguei assim de sair no soco. Só uns empurrãozinhos e tal. E eu lembro que, porque eu falava isso, né? Eu falava isso porque o meu pai, na minha cabeça, era grande, forte. Meu pai me levava de um lugar para o outro sempre em segurança. E não tinha ninguém maior, a gente acabou de cantar, melhor do que o meu pai. E eu falava, vocês podem fazer o que quiser comigo. Mas a hora que o meu pai chegar, vocês estão lascados. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Sobre o meu pai. Só que não é o meu pai terreno. Porque depois eu casei, fui morar com a minha esposa, virei pai de família. Provavelmente a Alice vai fazer isso, né? Em algum momento eu vou chamar meu pai. Mas nós temos um pai hoje. Eu continuo tendo meu pai aqui na terra, graças a Deus. Depois que eu cresci eu percebi que ele não era tão grande nem tão forte. Mas ele era o meu pai.
Mas eu quero falar sobre um pai que é aquele pai que nós encontramos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós falamos sobre ele toda sexta-feira, sábado no Levi, domingo na celebração. Nós cantamos sobre ele, nós oramos para ele, nós dançamos para ele. Dizemos que somos filhos dele, mas por vezes não sabemos quem ele é. E quando o inimigo vem, quando alguém vem te atacar, você esquece de chamar o seu pai. E o tema da mensagem hoje é: meu pai é incomparável. Diz para quem está do seu lado: o meu pai é incomparável. Incomparável. Mano, se tu conseguir botar o retorno na tela aqui, eu te agradeço. Na TV. Em João 17, tem um texto que diz que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que Ele enviou ao mundo. E é isso que a Bíblia nos encoraja, a conhecer esse Deus. E eu quero falar sobre o Deus Criador do universo hoje com você. Eu quero falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas também o Deus do João, o Deus da Bia, o Deus da Maria, o Deus do Isaac. O Isaac eu já falei, mas não era esse Isaac. Era o Isaac, filho de Abraão. Ele é o Deus do Gustavo, do Mateus, da Carol, da Gi, da Bela, da Duda, da Rai. É sobre esse Deus. E muitos outros filhos que ele tem espalhado aqui. Quem é filho desse Deus? Quem tem esse Deus como seu pai? Amém. Se você ainda não tem, no final, você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a esse Pai tão maravilhoso e incomparável que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero ler com vocês Isaías 40. O livro de Isaías é um dos profetas do Antigo Testamento, e Isaías ele profetizou para um povo, o povo de Judá. E ele escreveu um livro, talvez o livro profético, talvez não, o livro profético mais extenso da Bíblia, né? O nome Isaías significa salvação do Senhor. Enquanto isso, você pode procurar Isaías 40 aí na sua Bíblia. Isaías era filho de Amós, ele foi profeta durante o reinado de 5 reis. E o objetivo do livro de Isaías é revelar salvação física e espiritual ao povo. Ele era casado e teve 2 filhos. E o livro de Isaías se divide em 2 grandes blocos. Até o capítulo 39, alguns chamam de o Antigo Testamento de Isaías, porque tem exatamente 39 capítulos, que é o mesmo número de livros que tem no Antigo Testamento. E do 40 ao 66, é o Novo Testamento de Isaías, alguns chamam. É onde começa o consolo e a esperança para o povo de Israel. O texto que eu vou ler com vocês é Isaías 40, eu vou ler um verso, e depois nós vamos voltar para outros textos aqui do capítulo 40. Isaías 40, verso 25, que é o texto-chave. Isaías 40, 25. Ele diz assim: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo, pergunta a Deus. A quem vocês me compararão? Alguém ou quem é igual a mim? Nós acabamos de cantar essa canção, que não foi combinada, mas foi maravilhosa. Nós não podemos comparar ele. Nesse capítulo, Deus está usando o profeta Isaías para encorajar o povo, que estava preso no exílio durante 70 anos. E agora eles estavam retornando para ajudar, mas eles tinham medo
porque os inimigos eram mais fortes e maiores do que eles. Então aqui Deus começa a trazer esperança para eles, mostrando quem era Deus, dizendo para eles que não havia um outro Deus igual ao Deus de Israel. E naquele tempo, alguns decidiram não voltar da Babilônia. Alguns decidiram ficar por lá ou demorar um pouco mais de tempo, porque eles gostavam do estilo de vida da Babilônia. Afinal de contas, eu me encontrei aqui. Eles se encantaram com os prazeres da Babilônia e não queriam mais voltar para Jerusalém. E a gente percebe que não é diferente hoje. Muitos adolescentes, muitos jovens, por vezes, se encantam com as coisas do mundo, até mais do que a própria palavra de Deus, ou a comunidade da fé, ou o ministério que faz parte. E o seu coração começa a se entregar a outros deuses que não é o Deus, o nosso Deus, o Deus que nos salvou e nos salva. No texto que a gente acabou de ler, ele tem uma pergunta. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? E toda vez que eu e você, toda vez que eu comparo Deus, eu o diminuo. Eu reduzo Deus. Eu diminuo Ele porque Ele é incomparável. Então hoje eu quero lembrar você do tamanho do seu Deus. Lembrar você quem é o seu Pai, o tamanho desse Pai que você tem. E todas as vezes que o inimigo bater na sua porta, que alguém te ameaçar, ou alguma coisa dentro de você se sentir ameaçado, você pode dizer, eu vou chamar meu Pai. Isso para quem está do lado aí. Qualquer coisa, chama o teu Pai. Chama o teu Pai. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que o Senhor é sobre tudo. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus é Senhor. No verso 10, no capítulo 40, ele diz assim: sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte e governará. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. O Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Ele governará. E as Escrituras não apenas nos ensinam que Deus é o Criador e sustentador do universo. Não. Mas também que Ele é soberano. E com braço forte, Ele governa todas as coisas. Ele não perde o controle absolutamente de nada. E Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Deus, Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E o que Ele determinou, não há poder no céu e nem na terra, nada que o impeça. Aquilo que Deus decide fazer, não há nada que o impeça. A porta que Deus abre e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. E quantas vezes você e eu nos sentimos impotentes diante de algo? Uma decisão que você não pode escolher e nem opinar. Já teve alguma decisão? Provavelmente deve ter muitas decisões na vida de vocês que vocês não podem opinar, né? É ou não é? Vocês opinam em tudo e decidem tudo. Sim ou não? Não. Não. Vocês escolheram a família que vocês nasceriam? A cidade que vocês nasceriam? A escola que vocês estudariam ou estudaram? Talvez agora que já está com a idade pode dar uma opinião, né? Mãe, essa escola não é tão... Mas na maioria das vezes a gente não escolhe. É conforme a condição da nossa família, conforme a decisão da nossa família, o que os pais acham melhor para nós. Você escolheu os seus parentes? Ih, tem gente que fez uma cara aqui quando eu falei parente. Não.
Tu escolheu teus parentes? Não. Inclusive, vou ter que ver eles no Natal. Deus está vendo. O fato é que tem muitas coisas que a gente não pode opinar e nem escolher. Isso é soberania de Deus. Mas nada acontece sem a permissão dele. E talvez você pense que ele poderia ter feito tudo diferente na sua história, ou algumas coisas diferentes, né, Gustavo? Poxa, por que aconteceu aquilo, né? É uma situação, a minha vida é maravilhosa, mas tem uma situação que ele poderia ter feito diferente. Eu tenho várias coisas que eu acho que Deus poderia ter feito diferente. Mas hoje eu entendo que tudo é soberania dele, tudo foi e é para a glória dele também. Só que o fato de muitas vezes Deus não fazer aquilo que a gente acha que seria bom para nós, nos leva a questionar a existência desse Deus. Se eu estou passando por essa situação, será que Deus existe? Se eu passei por tudo isso na minha infância, será que Deus é tão grande assim? Poxa, tem uma condição dentro da minha casa que só Deus pode fazer, Ele tem todo o poder, mas será que Ele é tão poderoso assim? Querido amontoado, não diminua, limite ou reduza a Deus pelo fato de Ele não atender a sua vontade. Ele tem uma vontade que é soberana. Eu lembro que uma vez eu estava tomando café na casa da minha mãe. Gente, quando tem açúcar na mesa, sempre tem o quê? Hã? Obrigado, também. Desculpa, deixa eu melhorar a pergunta. Muito bem. Toda vez que tem açucareiro na mesa, sempre aparece uma formiga, gente. Sempre aparece uma formiga. Ó, a gente falou em açúcar, ela apareceu. Vocês viram? Ela sempre aparece. Isso nem é da época de vocês, eu acho. Isso é um esmilinguido. É! Uau, uma salva de palmas para o esmilinguido. Gente, e eu lembro... Não, eu lembrei de um negócio agora que eu não vou fazer. É uma piada de formiga, mas eu não vou contar. Não. No final, se vocês se concentrarem bem, eu conto a piada da formiga. Não é nem da formiga, é do esmilinguido. E eu lembro que eu estava na mesa e tinha uma formiga caminhando. E eu percebi que aquela formiga estava indo para o precipício. Ela ia pular da mesa. E eu falei, gente, eu preciso impedir ela de cometer isso. Aí eu botei a mão. E eu percebi que a formiga foi para o outro lado. E aí eu falei, nossa, ela vai pular do outro lado. Vai se matar essa formiga. Botei a mão. E eu fui vendo que conforme eu ia botando a mão, ela não encostava na minha mão, mas ela percebia que tinha uma proteção ali e ela ia sendo guiada conforme eu ia colocando a minha mão. Eu ia segurando ela para ela não cair. E é assim que Deus cuida de nós. É assim que Deus cuida de você e de mim. Por vezes a gente não está vendo todo. Aquela formiga vê uma mesa gigante, ela nem sabe que tem um precipício ali esperando ela. Ela não sabe que ela corre risco. Mas todas as vezes que você e eu estamos em perigo, pode ter certeza que Deus vai colocando limites. Deus vai colocando mãos na nossa vida. E essas mãos que Deus vai colocando é o seu pastor, é o seu discipulador, é o seu líder de célula, é o seu amigo, é o seu irmão em Cristo, é a sua mãe, o seu pai. Deus vai colocando limites porque Ele quer manter você em segurança. Não é porque Ele não está vendo o que está acontecendo. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. E Ele nunca perdeu o controle. E Ele vai usar todas as coisas, tudo o que aconteceu na sua história, para a glória dEle. Tudo que acontecer na sua história, na sua vida, vai servir para glorificar a Deus.
No verso 22, ele diz assim: Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo, aparece um gafanhoto. Hoje eu estou com um zoológico aqui, gente. Não sei se é zoológico, estou com soltei os animais hoje aqui. Nós somos um inseto, nós somos pequeninhos. Não é que você não tenha valor, é sobre o nosso tamanho diante desse Deus. E ele diz que a palavra fala que a terra serve de estrado para os pés dele. Você consegue imaginar um Deus desse tamanho? Aonde a terra serve de estrado para os pés? Ele nos olha, o texto fala que ele nos olha como gafanhotos, como bichinhos bem pequenos. Ele nunca perdeu, perde ou perderá o controle de tudo. Não é de algumas coisas, é de tudo. Ele nunca perdeu, perde ou perderá o controle de tudo. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando um maestro com uma batuta na mão, governando tudo, para que a terra, para que tudo aconteça em perfeita harmonia. Só que a harmonia não é a harmonia que nos convém. A harmonia é a soberania dele. Ele está governando. Ele sabe qual é a harmonia. Talvez você pensou agora, como assim harmonia? Vai lá em casa para te ver o que é harmonia. Mas Deus não perdeu o controle da sua família, da história dos seus pais, da sua história. Tudo que você tem vivido até aqui, Ele continua com você. Amém? Vocês estão comigo aqui? Tá bom, se ficar assim eu vou contar a história depois da formiga. Segundo, é que Deus ele não é apenas soberano, mas Ele é majestoso. Diz assim, Deus, bem alto, tá gente? Bem alto. Deus é majestoso. Majestoso. Não, Ele é majestoso, Ele é majestoso. Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Ele não só governa, mas Ele é majestoso. Ele não é somente um espírito. Deus é o eu sou, Ele é o primeiro e o único, Ele é o eterno, é aquele que existe antes do tempo e do espaço. Deus não desaparece, não morre. Ele é incomparável. Você imagina alguém com todo o poder. Alguém que tem todo o poder. Não é muito poder, é todo o poder. Todo o poder. Não é um personagem da Marvel, não. Imagina alguém que tem todo o poder. É Ele. A palavra diz que Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Repete assim, ó. Onipotente. Onipotente. Você imagina alguém que sabe todas as coisas, todas as respostas que o homem ainda não descobriu. Se você juntar toda a sabedoria da humanidade, os PhD, os doutores, os cientistas, todos, o seu conhecimento é nada comparado a esse Deus. Nenhum conhecimento se compara a esse Deus, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E você imagina alguém que está presente em cada partícula, em cada milímetro quadrado do universo, e que sabe exatamente o que quase 8 bilhões de pessoas estão pensando simultaneamente. Imaginou? É impossível, né, a gente imaginar que Ele sabe de tudo. Que Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, mas Ele está lá na minha casa cuidando da minha esposa. Ele sabe exatamente o que a Michelle está pensando nesse exato momento. Ele está aqui, mas Ele está lá na sua casa,
Ele sabe exatamente o que os seus pais estão pensando nesse exato momento. Seus colegas que estão em casa, talvez chorando num quarto, depressivos, tristes, sozinhos. Ele está lá, porque Ele é onipresente. Repito assim, onipresente. Nós estamos falando de um Deus majestoso e poderoso. Nos versos 12 e 26, de 12 a 26, são feitas algumas perguntas aqui, perguntas retóricas. Mas essas perguntas é para que a gente conheça e reconheça a majestade e o poder desse Deus. Eu vou ler o verso 12 e depois o 26. O verso 12 diz assim, ó: quem mais segurou os oceanos nas mãos? A gente não consegue segurar a água para escovar os dentes, às vezes, cai tudo da palma da mão. Ele segura os oceanos nas mãos. Quem mediu os céus com os dedos? Ele mede a terra com a palma da mão. Quem mais sabe o peso da terra? Quem mais? Alguém sabe o peso da terra? Alguém sabe? Alguém arrisca? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Ele sabe. Ele é majestoso. Ele é poderoso. Ele sabe quanto pesa a terra. A terra é como um grão de areia para Ele. Verso 26 diz assim. Esse verso eu gosto muito. Ele diz assim: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma delas pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Estima-se que a nossa galáxia se chama Via Láctea. Vai anotando quem vai fazer o Enem aí, vou dar várias dicas agora aqui, tá? Se tiver alguém que vai fazer o Enem. A Via Láctea possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E a estimativa também apontam para uma centena de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais ou menos, eu nem botei na tela, mas eu poderia ter botado, 10 sextilhões de estrelas. A olho nu, somos capazes de contar cerca de 6.000 estrelas no céu. Eu, sem óculos, conto 2 normalmente. É o Sol e mais o Sol de dia. Com óculos, eu acho que eu conto umas 10. Mas a olho nu, com equipamento, a gente consegue mais ou menos contar 6.000 estrelas. Vocês imaginam quantas estrelas não existem? E o texto diz que Ele chama elas pelo nome. Mas se Deus conhece cada estrela pelo nome, você acha que Deus conhece o seu nome? Sim ou não? Saiba que Ele conhece você e eu pelo nome, Ele nos chama pelo nome. Ele sabe o que a gente pensa. O texto de Lucas 12:7 nos diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Você quer falar de um Deus mais majestoso e poderoso do que um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você acha que existe alguém comparável? Nós percebemos o seu poder também com relação à ciência. Verso 13 diz assim: quem pode orientar o Espírito do Senhor?
Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Qual homem pode aconselhar a Deus? Pense em alguém que você admira demais, que você acha muito inteligente. Você acha que alguém pode aconselhar esse Deus? Vocês acham que a ciência, que em algum momento vão conseguir explicar a totalidade do que aconteceu e acontece na humanidade? Ele sabe. Ele tem poder. E muitas vezes, eu e você tentamos sugerir para Deus o que Ele deve fazer. É ou não é? A gente pode orar, a gente deve orar. A Bíblia fala que nós temos que clamar, pedir ao Senhor. Mas muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Ah, Deus, bem que tu podia aqui, né? Dar um esquema aqui. Vou contar uma história aqui para ver se o professor se compadece de mim aqui. Vou dar um migué. Ah, migué não é da época de vocês também, desculpa, gente. Migué no Levi, a galera do Levi gosta de falar migué. O problema é que a gente está sempre querendo dar conselho para Deus. Só que o conselho dele sempre será melhor do que a nossa melhor ideia. Isso para quem está do seu lado aí. O conselho dele sempre será melhor do que a sua melhor ideia. E nós percebemos também, no verso 15, que ele é soberano, ele tem poder sobre qualquer governo e nação, qualquer país, qualquer continente. Ele diz assim, no verso 15, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Ele levanta a terra como se fosse um grão de areia. Quem levanta a terra como se fosse um grão de areia? Quem? O meu Pai. Quem levanta a terra como se fosse um grão de areia? Meu Pai. Meu Pai. Quantas expectativas nós estamos vendo, né? As pessoas colocando em governos, em líderes políticos. Expectativa no Brasil, ou expectativa em outros países. Muitas vezes a gente acha que indo embora para um outro país, a gente vai resolver os nossos problemas. Se Deus quiser enviar você por um propósito dele, glória a Deus, obedeça e vá. Mas vai por obediência a Deus. Caso contrário, não pense que alguma coisa nesse mundo vai suprir a sede que você tem. O texto fala que as nações são como uma gota no balde. Meu balde é de madeira, não consigo fazer balde de lata. Alguém já tentou lavar a louça com uma gota de água? Alguém já tentou limpar o chão da casa com uma gota de água? Alguém já tentou escovar os dentes com uma gota de água? Hã? Sério? E tu conseguiu? Tu conseguiu escovar os dentes com uma gota de água? Glória a Deus! Tu dorme sozinha, né? Meu Deus do céu! Tu fez assim o teste quem estava perto de ti? Não? Graças a Deus! Gente, uma gota de água. Alguém já tentou tomar banho com uma gota de água? Eu sei que tem gente que já não tomou banho, mas tentar tomar com uma gota de água é impossível. É impossível. É impossível. Alguém já tentou saciar a sede? Estou com muita sede. Vim do futebol. Estou suado, morrendo de sede. Aí tu pega um conta-gotas, abre a boca e pinga uma gotinha. Alguém já saciou a sede com uma gota de água?
Já? Pô, cara, um escova os dentes com uma gota, o outro sacia a sede com uma gota. Vocês são muito bons mesmo. Vocês têm que me ensinar isso depois. Mas o fato é que o que a Bíblia está querendo dizer é que as nações, o mundo, nada nesse mundo pode saciar a sua sede, amontoado. Amém? Nada pode limpar o seu coração ou purificar a sua mente. João 4,14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Enquanto o mundo te oferece uma gota, o seu Deus é uma fonte de água que jorra, que sacia a tua sede, que limpa o seu coração, que purifica a sua mente. Ele nos lava por completo. Somente Ele tem o poder. Somente Ele tem o poder de transformar você e eu. Mas também a gente percebe que no verso 19 e 20 que Ele tem poder sobre todos os ídolos. Percebemos que Ele tem poder sobre todos os habitantes e moradores da terra. Que Ele reina também, tem poder sobre todo homem, todo príncipe, todo governo dessa terra. E é esse Deus majestoso que parece tão distante, ocupado demais para te ouvir. É Ele que está disponível 24 horas por dia para você. E Ele não só está disponível, mas Ele se apresenta como um Pai. Esse Deus majestoso, soberano, Ele te dá a oportunidade de chamar Ele de Pai. E Ele te chama de quê? Ou filha. Obrigado. Deus nos chama de filho. E o último ponto aqui é que esse Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos, esse Deus que é majestoso, esse Deus é o meu Pai. Quando você e eu entregamos as nossas vidas a Ele, nós somos adotados como filhos, nós somos conectados. Nos tornamos co-herdeiros de Cristo e passamos a ser filhos amados de Deus. E Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe que você e eu somos feitos do pó da terra. E como o pó da terra nós nos cansamos, como o verso 29 vai dizer desse capítulo, e ficamos exaustos. Mas olha o que o Salmo 103 nos diz. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Ele nos chama de filho. E Ele sabe que nós somos fracos. A nossa força é finita, mas o seu poder é inesgotável. A minha força, amontoado, é finita, mas o poder de Deus é inesgotável. Não há nada que Ele não possa fazer na minha história, Gabi, para mudar. Ele tem todo o poder. Eu me canso. E o texto que a gente vai ler agora fala sobre isso. Verso 29. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E Ele está aqui hoje para renovar as tuas forças. Talvez você já está chegando no finalzinho do ano, deu todo o gás que você tinha, e você ainda sabe que tem algumas tarefas para cumprir, algumas responsabilidades para entregar.
e você já está um pouco cansado. Mas a palavra diz que Ele renova as minhas e as tuas forças. Ele é o nosso renovo, e essa fonte habita em você. Amontoado, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora aqui. Tem alguma coisa ou alguém que nós precisamos temer? Tem alguém que você precisa temer na face dessa terra? Alguém que não seja o teu pai? Você precisa temer, ter medo de algo. Você tem um Deus poderoso, majestoso, grandioso. A palavra diz que Ele mede a terra com a palma das mãos, Ele segura os oceanos, sustenta os oceanos nas mãos. E Ele chama as estrelas pelo nome. Não há nada maior, nada mais forte, nada mais poderoso que o nosso Pai. Diga para quem está do seu lado agora: pela última vez eu vou fazer isso. O meu Pai é incomparável. Fala com toda a força: o meu Pai é incomparável. Queria pedir pro Thiago lá soltar o trecho de um vídeo. E eu gostaria que vocês percebessem o tamanho desse Deus. Talvez você já tenha visto esse filme. Eu não vou dizer o nome dele, depois eu falo. Queria que você assistisse. Queria te convidar a fechar os teus olhos agora. Amontoado, nosso Pai é incomparável. Teu Pai é incomparável. Ele é poderoso. Ele é sobre tudo e sobre todos. Ele é majestoso. E Ele se apresenta como um Pai. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o seu nome. E Ele tem um destino, um propósito para você. Você é uma obra-prima feita pelas mãos do Criador do universo. Olha o que Apocalipse diz. Chegará um dia em que nós veremos como Ele é. Apocalipse 22 diz assim: verão o seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas o anjo me disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Enquanto o louvor canta essa canção, eu queria te convidar a vir aqui na frente e orar e adorar ao Deus que criou o universo, ao Deus que te criou, ao único e soberano Deus que sabe o seu nome e sonhou com você. Enquanto a gente canta essa música, você pode vir aqui na frente para a gente orar juntos.